Bem, voltamos, né? Fizemos aí um breve intervalo, tempo de você tomar um copinho com água, né? E eu continuo aqui batendo papo aqui com o doutor Porfírio Jesus das Neves, professor de Química da UFRJ, doutor Belmiro Neto, advogado lá de Franca, São Paulo, Antônio Carlos Madruga, né, com quem estava conversando agora. Quem mais? A estudante da Cultura Racional, Mônica, né, que agora vamos ver se ela está fazendo bem o dever de casa, né, já que ela é estudante. Vamos perturbá-la um pouquinho agora, porque ela está muito quietinha, né? Vai falar um pouquinho agora, né, Mônica? Vou falar. Mônica, vou fazer uma pergunta bem fácil para ela. Obrigada. O porquê dos mistérios que envolvem isso, Mônica? Olha só, dando continuidade ao que os nossos colegas tinham falado, né? A cultura racional é bem inédita e bem diferente nesse sentido, né? Nós estamos acostumados com o mistério disso, o mistério daquilo, a gente não sabe disso. A cultura racional, ela não tem mistérios. Ela desvenda todos os mistérios, ela explica tudo que existe no mundo, o porquê da sua vida, o porquê que existe isso, por que existe aquilo, por que você hoje está de um jeito, amanhã você está de outro, por que as coisas são desse jeito. Então, não tem mistério na cultura racional. A cultura racional é diferente nesse sentido, não existe mistério, porque mistério traz um tipo de sofrimento para a gente. É como se a gente ficasse relegado a segundo plano. Você não pode saber disso, é um mistério. Não existe isso, porque o objetivo da cultura racional é trazer para você todos os benefícios que você tem direito. Então, ela vai te esclarecer tudo, ela vai te equilibrar. Então, não tem mistério na cultura racional. Então, quer dizer que eu não sou proibida de conhecer a minha origem, a minha essência, como algumas... Eu até vou falar de uma coisa que vocês não gostam, mas as religiões, Adoramos algumas... as religiões. Não gostam que eu digo que a gente compare, porque vocês dizem, a cultura racional não é uma religião. Sim. Mas algumas religiões não nos explicam a nossa essência, a nossa origem, porque uns são mistérios, sei lá do que, outro eu não posso saber. Outro eu não posso saber. Ou seja, algumas coisas, Mônica, não nos são relatadas e explicadas. E você não saber uma explicação que fica azucrinando a sua ideia, que não tenha ninguém para responder, é muito ruim, né? É muito ruim, é muito difícil. Então, por isso, o que acontece? Nós somos estudantes de cultura racional, né? A cultura racional é uma cultura que traz para a gente todos esses benefícios e é uma cultura ligada ao terceiro milênio. Como eles falaram, já existiu a fase do primeiro milênio, que foi a fase da imaginação, né? Aí existiu a fase do pensamento. Todas essas duas fases, elas prepararam o ser humano para conhecer o que ele vai conhecer hoje. A fase dos mistérios já se passou, que foi a fase do pensamento, da imaginação, eu acho também, né, Porfírio? Não sei se estou certa. Então, agora a fase é de você saber de tudo que existe à sua volta, de você se conhecer e conhecer o mundo que você vive. Então, não existem mais mistérios. Vocês podem até estar em dúvida, vocês que estão ouvindo a gente aqui na TV, mas é a mais pura verdade. Só comprovando, porque o conhecimento racional é um conhecimento que não é um conhecimento teórico, é um conhecimento que comprova tudo o que ele explica. Então, a pessoa começando a ler o livro, ela vai ter o conhecimento e o conhecimento vai responder ela tudo e vai comprovar para ela o que ele diz. Mônica, eu estava falando... Se me permite, nesse aspecto, a pessoa que lê o livro, ela pergunta, o livro lhe responde imediatamente. Isso aconteceu conosco muito no início e hoje também. Você faz a pergunta, o livro te responde. Impressionante. E uma coisa também importante que se diga é o seguinte, o maior causador do sofrimento humano é o mistério. A sua colocação é muito precisa pelo seguinte, entenda bem, quando não há mistério, quando não há enigma, não há fenômeno, existe o quê? Existe solução. A partir do momento que houver a resposta para tudo isso, há solução. Então, a cultura racional tem as respostas para tudo isso. Por isso, exatamente, por isso, ela vai te trazer as soluções de uma forma o mais natural possível, porque é dentro de sua casa. Por isso que ela não é religião, ela não tem templo, ela não tem sinagoga, ela não tem oratórios. É dentro de sua casa, você e o livro fazendo aquilo que eu gosto muito de citar, porque eu sempre fui dessa postura, o clássico teste São Tomé, ver para crer, porque aí torna-se mais evidente
o que nós estamos dizendo aqui. Eu vou citar como exemplo, é o que eu gostaria de citar aqui, um exemplo, de um exemplo prático, da veracidade da ação da energia racional, como é que ela age na vida das pessoas e na vida, de um modo geral, na vida da humanidade. Em 1978, vou procurar ser breve, vou sintetizar bem. Em 1978, na Rua do Senado 87, havia uma loja de móveis de um estudante de cultura racional, o senhor Joel Soibelman, e meu grande amigo, que mora aqui em Teresópolis, por sinal, não é? E ele tinha nessa loja de móveis uma parte, uma estante, com mais de 200 livros Universo em Desencanto, porque ele facilitava a venda dos livros, porque não é uma prática comercial, não é merchandising, então, de uma forma natural, a verba do dinheiro do livro exatamente para a propagação da cultura racional. Então, ele tinha lá, na Rua do Senado 87, duas ou três estantes, eu me lembro, eu fui lá várias vezes, ele foi um grande incentivador a que eu continuasse nesse brilhante caminho racional, então haviam mais de 200 livros. Numa noite de 1978, isso até saiu no Jornal do Brasil, e saiu no Globo, e saiu no Dia, aconteceu um curto-circuito quando esta loja já estava fechada. Então, o fogo lambeu as paredes, lambeu os móveis, grande parte dos móveis. Quando chamaram os bombeiros apagaram o fogo, mas parte dos móveis foram destruídos, as paredes enegrecidas pelo fogo, e as estantes também, em parte, se destruíram, mas os livros todos ficaram intactos. Nenhum exemplar de Universo em Desencanto foi sequer queimado em parte dele, ou chamuscado. Apenas um pôster do senhor Manuel foi levemente chamuscado, até mesmo o pôster do autor do livro também não foi afetado. Agora, analise comigo, como é que pode um curto-circuito dentro de uma loja de móveis e papel que é tão fácil de se deteriorar ficaram intactos? Peraí, isso é uma prova da veracidade lá, da energia racional. Quem é o senhor Manuel? Você cita uma pessoa que aí foi de o meu propósito. telespectador não sabe. E eu posso propor filho que ele quer falar. A garganta já coçou. Evidentemente que o livro não está aqui de graça. Nada acontece por acaso, não há efeito sem causa, isso é uma verdade lógica que não se pode contestar, é a base da ciência moderna e de tudo. Evidentemente que se o livro está aqui, é porque houve uma transmissão. E exatamente, o senhor Manuel Jacinto Coelho, que nós também referimos como MJC, pelas siglas, até para falar mais rapidamente, e não é a pessoa objeto da divulgação, quer dizer, não é o importante, e ele fazia questão que nós o conhecemos em vida, e ele não fazia questão de aparecer, até algumas vezes ele apareceu em público, mas muito pouco. A missão dele era transmitir o livro. Então ele foi preparado pela natureza com essa finalidade. Antes dele nascer, evidentemente teve o pai e a mãe dele, não nasceu de uma senhora virgem, como a história cristã nos relata há 2000 anos atrás, nasceu como homem, filho de um casal, e isto tem uma raiz, geneticamente falando, uma transmissão de genes que vieram sendo apurados ao longo das gerações para chegar a um ponto em que a humanidade evoluindo e geneticamente sendo preparada a matriz para nascer uma pessoa com essa qualidade. O senhor Manuel Jacinto Coelho tinha a qualidade que todos nós podemos ter, que é a capacidade de se ligar ao mundo extraterreno, ou seja, a energia racional. E houve um tempo de adequação do tempo, da missão que ele veio cumprir, como uma missão que todos nós temos a cumprir, o dom que cada um recebe da natureza pela sua formação, e tem os antecedentes, e ele também teve os dele, e por isso foi no Brasil, da raça mais pura que existe, que é o índio brasileiro, então a descendência dele vem do índio, quer dizer, vem as raízes ali, e uma miscigenação. Nasce o senhor Manuel Jacinto Coelho na cor de bronze, como algumas profecias antigas já anunciavam,
com a missão de ditar esse livro. Ele falava naturalmente, como eu aqui estou falando, como qualquer um de nós fala. Ele não recebia psicografia, ele não tinha essa questão de ficar se concentrando, era o natural. Ele ditava e os primeiros livros eram gravados em fita cassete e depois as pessoas transcreviam na máquina de escrever, que naquela época ainda não tinha computador, né? E aí foram sendo feitos os livros. Nós conversávamos com ele com toda a naturalidade, nos revelava coisas absolutamente fantásticas na conversa, assim, simples. Eu pessoalmente tive a felicidade de um dia ele chegar, anote aí, quer dizer que a gente estava lá, como diz o outro, tirando a prova dos 9, na casa dele, que nós frequentávamos lá em Vila de Cava, e aí na hora de tirar a prova dos 9, eu disse, peraí, senta aí. E aí ele falando e eu anotando. Isso eu posso falar porque eu anotei, eu e mais alguns colegas que estávamos ali, e não havia aquela coisa do paranormal. Porque eu estou falando isso paranormal porque muita gente acha que o senhor Manuel Jacinto Coelho tinha capacidade paranormal. Não, ele tinha e tem, agora eu vou dizer que tem porque eu já estou num outro tempo. Porque o conceito de morte na cultura racional é outro. Tinha e tem o dom natural de comunicar o mundo racional com este mundo. Por ele ser o missionário, ou o grande missionário, como nós o referimos, que fez a união dos dois mundos em um só. Então, a partir de 1935, ele começou a receber essas mensagens. Ele nasceu... Através de quê? Através da própria natureza. Mente? Não, através da própria natureza. Tem. O raciocínio. É aquilo que eu disse. O que estava latente em nós, ele foi o primeiro organismo, o primeiro ser humano a despontar essa capacidade de ligação natural com esse campo de energia extracósmico. Não é um campo de energia cósmica, é extracósmico. Ele já nasceu com o raciocínio desenvolvido. Pronto, exatamente. Tá, mas é difícil, presta atenção. Não tenha dúvida. Presta atenção que eu vou dizer. Einstein, mim, quem foi Einstein? que não conheço, Einstein, por olha exemplo, só, não é uma celebridade física? Olha que difícil que é para eu entender que alguém como eu, porque só ele, primeiro, porque só ele. Primeiro. Segundo, ou primeiro ele. E único. Porque, pois é, porque só ele. Segundo, como? Não adianta você dizer para mim, e eu estou fazendo sim. parte lá do Mas outro. é bom. Para mim, como é que isso passou? Porque quando as pessoas vêm, eu sei que você disse que não. Quando é mediunidade, você entende. Quando é... porque está acostumado, como chama, diz que os ETs comunicam... Abdução. Telepatia, tudo bem, eu entendo. Mas aí, a sua explicação, eu não consigo entender. Então, rapidamente, você já teve algum instante... Não, mas eu preciso não ter esse mistério, é isso que eu estou falando. Exatamente, não pode ter mistério, não pode ter. É uma situação muito simples. Você já passou alguma vez na sua vida que você imediatamente não pensou, você não elucubrou nada, quer dizer, não se determinou, e você, de repente, fez a coisa e deu a resposta certa? Sim. Em algum momento na sua vida você já passou por esse trânsito? Sim. Esse é o raciocínio. Pronto. Não tem explicação. É natural, é positivo. Nas palavras que a gente lê no Universo em Desencanto, ele diz assim, o raciocínio não demanda, o pensamento demanda. Quer dizer o seguinte, a pessoa para pensar, por exemplo, eu vou falar alguma coisa aqui, eu estou criando minhas demandas. Primeiro dentro ali para depois falar. Exatamente, todos. A pessoa que está ouvindo, ela está articulando, está criando essa demanda do pensamento. É uma demanda simples que gasta energia. É provado aí, queima oxigênio, essa coisa toda. Mas deixa para lá. Tá? Todo mundo já sabe disso. Essa demanda que eu estou falando. Demanda química de oxigênio, pronto. Para pensar. O raciocínio não queima oxigênio, pronto. É positivo. Ele não vamos dizer assim, não tem que ficar esperando nem nada. Na hora que tem que fazer, a ação é essa. Era assim que o senhor Manuel Jacinto Coelho transmitia o livro. Não tinha hora, não tinha cerimonial, chegava está na hora de falar. Isto de acordo com os acontecimentos, com o que acontecia entre nós, as pessoas que estavam propagando conhecimento, com o que acontecia no mundo, ele sentava e editava. E aí é que é muito importante que as pessoas atentem para isso, porque os livros, muitas coisas que parecem repetidas, não são repetições propositais. São repetições para se reafirmar aquilo que acontecia na década de 70, na década de 80 e de 90. Porque o senhor Manuel Jacinto Coelho tinha ligação com todo este mundo e o outro lá de cima. E na medida que os eventos iam se sucedendo, as mensagens iam se sucedendo.
Então, o Universo em Desencanto é uma identificação da nossa história contemporânea vista por um ser extraterreno. Podemos também entender o Universo em Desencanto assim. É aquilo que a gente fala sem pensar. É mais fácil alguém que não articular. conhece ouvir Ele essas não palavras. articulava, ele não pensava, tá? Ele não ficava esperando que a coisa chegasse. No início até foi assim, ele até contava a história para nós, porque onde ele começou, os primeiros relâmpagos dessa luminescência, vamos dizer assim, ele sentou-se, você vai editar um livro, veio na cabeça dele que vai editar um livro, aí pegou a caneta e começou a pensar, o que eu vou fazer com esse texto? Aí veio novamente lá a voz, que ele disse que era uma voz, aí é que ele disse, você não vai escrever o livro, vamos ditar o livro para você. Mais ou menos essa a história que ele nos passou. O Delmiro pode acrescentar alguma coisa nesse sentido também. E aí, naturalmente, ele foi percebendo qual era o grande papel, a grande missão que ele tinha. Porque nasceu pronto, com o raciocínio pronto, desenvolvido. Agora já podemos falar aqui para os nossos telespectadores, né? A questão do raciocínio já desenvolvido, essa capacidade de contato com a energia racional. E aí, ele nasceu em 1903. A partir de 1935 é que ele começa a mostrar para o mundo essa faculdade, que ninguém conhecia, que muita gente taxou como mediunidade, não era mediunidade, e isso aí a gente pode conversar em outras ocasiões. Nem telepatia. Nem telepatia, era natural. Não é tão natural quanto nós... não era tão natural no sentido de ser mais. Porque nós achamos natural conversar, dizer que nós estamos aqui conversando naturalmente, com naturalidade. O dele era muito mais natural ainda, porque era positivo e não tinha como errar. E isso é uma coisa importantíssima. Quando ele chegava para a pessoa e instantaneamente chegava, você toma um copo de café com leite, curava o osteomielite. Mas ele não ficava buscando fórmulas ou coisas. Casos comprovados de curas que ele mostrou, que tinha que mostrar isso para nós. Tem muitos relatos da trajetória dele. Eu sou uma testemunha viva dos benefícios que ele me passou pessoalmente. Difícil, por isso eu posso falar de carteirinha, porque eu já era para estar morto há muito tempo. Deixa eu perguntar uma coisa, né? Não é difícil você enfrentar. É isso, o raciocínio Toda é vez isso. que você tem uma coisa nova, vamos mostrar. Quando alguém descobre um determinado... uma Santos bebida Dumont. nova. Santos Dumont era maluco. Santos Dumont. Santos Dumont era Quando maluco. você desenvolve um combustível novo, todo mundo diz, você é doido. Isso não vai funcionar. Não tem dúvida. Isso não é real. Isso é um bando de malucos que estão inventando essas coisas. Como é que a gente... E eu estou querendo fazer mesmo aquele papel daquele que está em casa, para que vocês possam explicar como é que a gente, como é que vocês... cultura racional, tenta passar para essas pessoas esse tipo de coisa. Não serem taxados de visionários, de malucos. Através do diálogo. Inclusive, reitores, pessoas importantes, eu estou dizendo isso. Não. Mas olha, você racionalmente veja falando, seguinte, todos têm a mesma importância. Exatamente. E aproveitando isso que você falou, essa colocação sua é muito importante, porque existe o seguinte, o Júlio Verne, quando fez várias obras falando sobre submarino atômico, discos voadores e projetos nucleares, ele foi taxado de louco. A literatura dele, ele era considerado como um louco, porque ele falava em submarino atômico, ele falava em projéteis nucleares, ele falava em tudo isso que existe hoje. Era taxado como louco. Então é óbvio que quando se fala em universo em desencanto e as pessoas não estão acostumadas, as pessoas podem até achar que é uma nova loucura, não é? Bendita seja essa loucura, se assim o fosse, mas assim não é. Não vem ao caso, porque na verdade se trata, conscientização é exatamente o oposto da loucura. A cultura racional, exatamente por desenvolver o raciocínio, a capacidade do senhor Manuel era a capacidade do imunizado racionalmente. E a capacidade do imunizado é a proposta do livro para todos serem o que ele é. Porque como ele bem sintetizou, ele não foi e não será, ele é, porque racional é eterno. Daí porque a própria morte passa a ter uma conotação diferente. Daí porque o desencanto é muito mais do que simplesmente quebrar um encanto de qualquer mistério, é quebrar o encanto da própria vida em si.
no seu âmago. Por isso que a cultura racional, é bom salientar para os telespectadores, aquele que seja a religião que for, o caminho filosófico que for, que a cultura racional, ela é um elo unificador de todas, porque cultura não ocupa espaço. Foi assim que a humanidade evoluiu. O saber não ocupa espaço. Então, a cultura racional, seja quem for que se dignar a manusear esses livros, encontrará no teor dessas páginas uma essência diferencial de todas, a começar por um detalhe. Vocês observem que eu falei antes, por algumas vezes, e o Porfírio falou, e o nosso amigo aqui também falou, a respeito do ano de 35, quando surgiu a cultura racional. Pois então, de 35 para cá, passaram 7 décadas. O mundo mudou? Mudou. A vida mudou? Mudou. Mudou muito. Tudo mudou. A gente vê aí várias obras, até obras de pensadores ilustres, em 10ª edição, revista e atualizada. A cultura racional não tem atualização, e ela é absolutamente atual. Isso confere ao livro Universo em Desencanto uma capacidade de intemporal, ou seja, é a capacidade de estar sobre o tempo de uma forma em que o tempo não o vence, porque está acima do tempo. Então, a cultura racional edificada a partir de 1935, pelas mãos, carinhosamente digo, daquele operário, senhor Manuel Jacinto Coelho, operário é até uma função bem humilde, tão importante, porque toda função humilde é importante, por isso mesmo a cultura racional é abrangente a todos. A cultura racional edificada de lá para cá, ela não mudou uma vírgula. As mensagens não saíram do lugar. O Universo em Desencanto é sempre o mesmo. Quem mudou? Mudou a vida. Mudaram os países. Mudou a humanidade. Tudo mudou. Mas, no entanto, ao abrir o Universo em Desencanto hoje, é como se ele tivesse sido ditado hoje de madrugada, tivesse sido editado de manhã cedo e agora à tarde chegou em nossas mãos e nós estamos falando aqui. Ele é absolutamente hoje, mas se você ler esse livro em 30 de dezembro de 2006, ele será absolutamente 30 de dezembro. E se você ler em 2010, ele será absolutamente 2010. Sempre atualizado. Né? Sempre atualizado. Ele é sempre atual. Né? Mesmo tudo mudou. E ele não mudou e ele está atualizado. Sim, perdão. Você está ratificando, quer dizer, reafirmando, né? Reafirmando aquilo que foi, eu mesmo coloquei aqui para lembrar, é uma gravação quântica. É uma gravação quântica do o conteúdo. Não é necessariamente as letras. Esse livro ele tem uma faculdade fantástica. O senhor Manuel Jacinto Coelho dizia assim, energia racional, energia racional materializada em forma de letras, para a gente poder ver. Então essa é a gravação quântica, porque o que se vê aqui no livro é o conteúdo. O conteúdo é que é sublime. Às vezes o parágrafo, a repetição, que enjoa aquele intelectual que está buscando nos padrões dele e não acha nada, diga-se de passagem, o intelectual buscar este livro dentro dos padrões do conhecimento dele, ele não vai achar nada. Mas se ele se desprender e verificar a natureza interior dele e começar devagarinho, isso é uma escola, tem que ser devagarinho mesmo, ele vai começar a perceber o conteúdo e aí vai brilhar e não vai parar de falar. Eu sou testemunha disso, foi assim. Deixa eu te interromper mais uma vez. Obrigado, Luiz. Eu tenho que chamar aqui os nossos comerciais, tem jeito, está na hora. É rapidinho, a gente volta.